Vamos lá para o túnel do tempo agora. Bom, tudo começa, eu sou nascido, né, criado em Salvador, e lá foi quando eu tomei contato com a museologia, né? Porque, na verdade, eu fui assistir uma série de cursos, uma série de palestras, onde professores e egressos falavam dos respectivos cursos, né? E o que era aquele curso, né? O campo de trabalho, aquela coisa toda. E aí eu queria fazer farmácia. Eu fui com o intuito de fazer farmácia, só que mudaram o horário das apresentações. Então eu cheguei para assistir a palestra de farmácia e tinha um sujeito lá falando de museologia, de memória. Gente, mas que diabo, o que isso tem a ver com farmácia, né? Mas aí estava lá, fiquei, né? De, bom, vou esperar, porque depois aí vai ter o que eu quero assistir. Acabou que eu assisti essa palestra, né? Achei muito curioso, fiquei muito interessado com aquilo que eu via. Na época, quem falava era o professor Marcelo Cunha, Marcelo Bernardo Cunha. E a egressa era Simone, uma aluna já, acho que ela já tinha concluído, já era egressa mesmo. E ela falava da experiência dela prática, né? Era alguém falando da prática da museologia, né? Então fiquei muito curioso. E aí foi para casa, terminou aquela série de falas, e fui para casa, e à noite passou uma reportagem sobre museologia. Não é possível. De novo aquela moça, de novo aquelas falas, digo, não é possível. E aí fui querer saber mais, fiquei mais instigado a querer conhecer melhor, né, mais e melhor, aquela novidade que aparecia para mim ali, e acabei, de fato, fazendo a seleção para a museologia, tão empolgado que fiquei com aquilo que ouvi, né? Eu fiz, na verdade, na época a gente podia fazer, tinham duas opções, né? Eu tinha feito museologia, as opções eram museologia e biblioteconomia. Então eu passei na museologia e comecei a estudar, né? Lá na Universidade Federal da Bahia. Foi o chão da fábrica lá, né? Foi a base lá onde eu conheci, tive os primeiros contatos com a teoria museológica, né? Com o que era, né? O fazer e o pensar museológico, né? E assim começa a minha caminhada. E dentro da museologia, claro, a gente vai, né, ao longo do curso, a gente vai se identificando mais com determinadas sub-áreas, né? Eu me interessei muito, né, pela área da educação, né, aquela questão do patrimônio cultural também me chamava muita atenção, então eu acabei me interessando muito por essa dimensão política da museologia, né, por essa perspectiva da transformação social a partir desse contato com a memória, desse uso da memória. E com isso eu acabei participando de projetos, né, fui convidado por professoras, estagiei na própria faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, no arquivo da faculdade, estagiei lá. Também participei de projetos desenvolvidos por professoras, a professora Heloísa Helena Costa me convidou para participar do projeto Expedições Patrimoniais, que foi um divisor de águas na minha vida, foi a confirmação, né? Foi o carimbo lá que faltava para poder eu entender que meu campo, minha área de trabalho era a educação. Dentro da museologia, né? Era a educação. E aí com essa confirmação, eu acabei cada vez mais me aprofundando nessa dimensão da educação dentro da museologia. E mais tarde, com a Política Nacional de Museus, né, aí já tem um salto absurdo, né? Já estava formado e tudo, recém-formado. Com a Política Nacional de Museus, que eu ajudei na sua construção, né, eu também pude me identificar muito com a dimensão de gestão, a dimensão da pesquisa, né? Me aprofundei muito mais também na questão da pesquisa. Foi uma experiência muito interessante também para mim, nessa trajetória aí com a museologia. Acho que é isso que eu posso falar.
Eu gosto sempre de subverter a ordem e dizer o que não é a museologia primeiro, né? Porque a gente sabe que a trajetória da museologia, né, ela começa atrelada aos museus, né? Ela começa muito presa, muito restrita aos museus e o que leva, né, algumas pessoas até hoje, por incrível que pareça, a acreditarem que a museologia é a ciência dos museus. Então, eu gosto sempre de fazer essa reflexão para dizer que, assim como a medicina não se restringe a um hospital, né, assim como a educação não se restringe à escola, a museologia não se restringe ao museu. O museu é um laboratório, um dos muitos e múltiplos, né, locos de atuação, de reflexão, de experimentação que a museologia pode lançar a mão, né? Então, eu começo com essa reflexão, né, de que a museologia não é a ciência dos museus. Mas a museologia, na minha concepção, é uma ciência social aplicada, né? É uma ciência social aplicada de caráter interdisciplinar, eu diria até transdisciplinar, né? A julgar pela forma como se trabalha a memória em diversas possibilidades, né, de experimentação, e a museologia, como é essa área aberta, dialogal, ela se sente muito confortável na transversalidade, né, no diálogo com outras áreas do conhecimento. Então, em minha concepção, a museologia é uma ciência social aplicada de caráter eminentemente intertransdisciplinar, que se ocupa de provocar na sociedade, provocar nas pessoas encaradas por ela como sujeitos e sujeitas e sujeites de memória, né? Provocar nessas pessoas o interesse, né? a inquietação diante do uso social da memória. Então, a museologia é essa ciência ocupada e preocupada com o uso social da memória das pessoas. E aí ela busca, ela instiga nas pessoas, né, a vontade de memória e também colabora com as pessoas no exercício do direito de memória, compreendendo que esse direito não está dado à partida da vontade. É um campo de disputa. Memória é um campo de disputa. Então, desromantizando, né, a ideia da memória, a museologia provoca os sujeitos, as sujeitas, sujeites, né, a fazerem uso social da memória, mas também, ao provocar essa vontade de memória, ela também se coloca ao lado dessa disputa, né, oferecendo, né, proporcionando, oferecendo ferramentas, instrumentos para que essa memória possa ser acessada em plenitude, para que ela possa ser usada no sentido pleno da palavra, no sentido mais político da palavra, usabilidade. Então, é nesse sentido que eu entendo que a museologia é uma ciência social aplicada, voltada, concentrada, preocupada com o uso social da memória. Importância social da museologia? Essa pergunta é uma pergunta que caberia um congresso para a gente poder responder, né? Eu vou tentar aqui de forma bem responsável tentar essencializar a complexidade dessa pergunta e da resposta que tenta acompanhá-la. Eu penso que a gente pode começar falando, né, em termos de responsabilidade da museologia, né? Falar de importância social é falar de responsabilidade da museologia, porque se a gente está falando de memória, a gente está falando de identidade, né? Memória está associada à identidade. E, nesse sentido, a gente pode também falar de fortalecimento de subjetividades. Então, se eu entendo que a museologia, né, é uma ciência social aplicada, preocupada, ocupada com o uso social da memória, eu preciso entender para quê, qual a função desse uso social da memória, a que se destina esse uso social da memória. E eu entendo que o uso social da memória serve, sobretudo,
para a transformação social. Então, a importância da museologia é também fomentar, a partir dessa provocação do uso social da memória, fomentar a transformação social, né? E dentro dessa estratégia, né, de ação, desse raio de ação da museologia, da sua estratégia de atuação, há a preocupação com o fortalecimento das subjetividades. Quando a gente fala de fortalecimento das subjetividades, a gente está falando de um aspecto importante de justiça, né, de justiça, que é cara para a museologia, né, no sentido de estimular o tratamento desigual para desiguais. Então, se a gente está falando que a memória é campo de disputa, a gente entende que há grupos, né, são grupos contra-hegemônicos, que são suscetíveis a, né, ataques à sua memória, à sua identidade. Então, a museologia também vai se aliar a esses grupos contra-hegemônicos, esses grupos que sofrem tentativas historicamente sofrem tentativas de subalternização, vai ajudar, vai apoiar esses grupos, né, a partir das suas ferramentas, como disse antes, sua tecnologia intelectual, com suas sensibilidades, com seu sente-pensamento, né, fazendo aqui uma alusão a um professor da Faculdade de Pedagogia lá da Espanha, de Barcelona, né, de la Torre, que vai falar sobre a ideia do sente-pensamento, né, que é a associação entre pensamento e razão, né, que o pensamento ocidental hegemônico sempre se ocupou em separar, como se a gente pudesse separar, né, corpo de espírito, né, razão de emoção. Então, a museologia ela vai lançar mão dessas tecnologias, dessas ferramentas sensíveis, sente-pensantes, para fomentar a transformação social, fortalecendo as identidades e as memórias dos sujeitos, né? Garantindo que esses sujeitos tenham acesso às suas próprias memórias, façam uso social dessas memórias e possam ser transformados e transformarem, né, essas memórias. Então, serem transformados pela memória e também transformarem a sua própria memória. Uma coisa que só se dá com o uso, né? A gente só tem afeto, a gente só desenvolve afeto por aquilo que a gente valoriza. E a gente só valoriza aquilo que a gente conhece. Então, é esse processo, né? Provocar o acesso, né? Garantir o acesso com o instrumental necessário, né? Estimular a preservação, o fortalecimento, a valorização, para que se desenvolva, de fato, uma estratégia, né, de fortalecimento de subjetividades, fortalecimento de identidades, portanto, fortalecimento de memórias. Então, esse afeto aí provocado, né, provocando a preservação. É o afeto que provoca a preservação, né? É a valorização afetiva, a relação, né, a identificação com essa memória que vai provocar o seu interesse, o interesse dos sujeitos de memória, né, na sua preservação, na sua conservação. É nesse sentido que eu penso que a museologia tem essa importante função social, né, que está conversando com essa ideia de justiça, tratar desigualmente os desiguais, né, fomentando a transformação social a partir do uso social da memória. Eu acredito que um povo que não sabe quem é, né, pessoas que não sabem quem são, elas não têm o que trocar e acabam sendo anexadas. Então, a museologia, os cursos de museologia, eles serão muito importantes na formação de profissionais competentes, responsáveis com o seu tempo, garantidores da experiência, né, das narrativas de memória e da experiência de memória dos sujeitos e sujeitas de memória, como disse anteriormente. E é muito interessante que a gente está dando um salto, né, tomando como referência, porque a gente pode falar também de movimentos anteriores à Mesa Redonda de Santiago do Chile, né? Essa articulação política da museologia não nasce
em Santiago, né? Ela vem de tempos idos, mas tomando, por uma questão estratégica de compreensão, de sistematização do pensamento, tomando Santiago do Chile, né? A mesa redonda de Santiago do Chile, a década de... que já fez 40 e poucos anos, né? Já é uma quarentona. Então, assim, tomando como referência a mesa redonda, a gente pode observar um salto muito grande na complexificação da museologia, né? A gente já venceu esse debate, né, de museu, a museologia está atrelada a museu ou não, a gente já venceu, a gente já está em outro patamar, em outro nível de complexidade, e aí eu me permito fazer essa reflexão aqui com vocês, que a gente, essa museologia decolonial, né, essa museologia que se levanta contra o hegemônico, contra a padronização, essa museologia, ela não está preocupada necessariamente, por exemplo, né, a gente citar um exemplo, com a definição do conceito de museu. O que é um museu? Né? É um processo, museu é um fenômeno. Mais importante do que definir conceitualmente o museu é entender qual a sua importância para a vida das pessoas, para a sociedade. E esse profissional museólogo formado por esses cursos de museologia, né, contemporâneos, eles são provocados a refletir, né, muito profunda e responsavelmente sobre essas funções sociais, né, que esses espaços, esses laboratórios da memória, esses laboratórios da museologia se ocupam em promover, né? Eu estou citando o museu apenas como um deles, né? Dentre outros tantos processos museais. Então, a importância dos cursos de museologia, formar profissionais competentes, responsáveis com o seu tempo, né? Sentipensantes, entendendo que não é possível a construção de uma sociedade saudável sem haver formação, consolidação de uma relação saudável também com a identidade e com a memória. Então, são profissionais preocupados em garantir que as pessoas, sobretudo pessoas que são constituintes de grupos contra-hegemônicos, que essas pessoas tenham acessos à memória, acesso cognitivo, acesso afetivo, né? Acesso atitudinal às suas memórias. E que também garanta para essas pessoas o espaço da narrativa. Os processos museais, né, que são espaços de experimentação da museologia, eles são também espaços que devem, para esse profissional contemporâneo, garantir narrativas, garantir o direito das pessoas narrarem, expressarem a sua leitura de memória, trazerem o seu repertório para os museus, para os espaços de memória, né, para que esses espaços promovam um diálogo entre aquilo que a instituição está propondo e aquilo que as pessoas sujeitas de memória trazem para esses espaços. E eu destaco o curso da UNB nesse contexto, porque é muito interessante a estrutura do curso de museologia da UNB, né? São 4 eixos, né? E aí você vai ver nesses eixos um reflexo do caráter, do perfil do corpo docente desse curso, que é um perfil absolutamente interdisciplinar, né? São professores que vêm de diferentes áreas, diferentes experiências, inclusive diferentes lugares, né, do Brasil, e emprestam para esse curso uma identidade absolutamente fervilhante de possibilidades dentro dessa perspectiva interdisciplinar. A gente vai ter uma preocupação com a informação, a gente vai ter uma preocupação com o patrimônio, a gente vai ter uma preocupação, sim, com a base epistemológica, com a teoria, né, com a prática museológica. Então, quer dizer, são áreas diferentes que dialogam, que concorrem para a construção, para um construto social, que é uma formação interdisciplinar, concatenada com o tempo, que estimula nesses estudantes e nessas estudantes a criatividade, né? A imaginação museal criativa crítica, na perspectiva crítica.
meu querido amigo Mário Chagas, ele gosta de falar muito, né, na perspectiva do projeto político, do projeto poético e do projeto pedagógico, que os museus, e aí eu também falo, os cursos de museologia precisam ter. E aí a gente entende, quando a gente fala do projeto político, né, a gente está falando de um curso de museologia atento ao seu tempo, né, compreendedor dos processos históricos que o trazem aonde está e os rumos que esse curso deve tomar politicamente nessa sua determinação de trabalhar para a transformação social, de trabalhar para a construção de uma sociedade equânime, justa, que trate desigualmente os desiguais. Projeto pedagógico, a gente vai entender que, na perspectiva da construção da pedagogia do curso, ele vai buscar justamente isso que eu acabei de falar, né? Essa interdisciplinaridade, essa transversalidade. Eu costumo brincar com os estudantes dizendo que em museologia, problema é coisa boa. A gente trabalha com problema, a gente pega problema e usa isso, né? Transforma num objeto de trabalho, né? Sempre, evidentemente, embasados na perspectiva da transformação social. É sempre um trabalho socialmente referenciado, né? Compreendedor das desigualdades, das disparidades que existem no país, né? Especialmente no nosso país, né? E na perspectiva do embate, do combate a esse projeto necrófilo, né? Que é destruidor de subjetividades, que tenta matar, queimar pessoas, sonhos, projetos, né? Patrimônios. Então, é nesse momento que o projeto pedagógico vai dar os subsídios, né? Para que esse profissional, que mais tarde vai se formar e vai atuar na sociedade do trabalho, vai ter a competência e a sensibilidade para se desenvolver. E o projeto poético, que o Mário chama a atenção e que eu também gosto de frisar, vai ser aquela dimensão do estímulo à imaginação, à criatividade, à liberdade de pensamento criticamente fundamentado, né? Porque não é um oba-oba. A ideia não é fazer essa viagem, né, desprovida de comprometimento ético e crítico com o país, com as pessoas, né, com o tempo histórico em que vivemos e com a nossa responsabilidade social, né? Então, esse criticismo vai ser também garantido nessa perspectiva do estímulo à imaginação, à criatividade, à poiesis na museologia. Então, eu penso que os cursos de museologia são importantes para a formação de profissionais que tenham essa preocupação e que possam, a partir da museologia, né, fomentar, a partir da museologia e também das suas sensibilidades, porque nós somos também pessoas, nós também temos as nossas narrativas, né, nossas experiências, usarmos isso a favor desse projeto biófilo, né, de país, de construção de país. Eu diria para esses e para essas estudantes que nunca perdessem de vista a dimensão ética da museologia. Vão para qualquer lado, vão fazer qualquer coisa na museologia que lhes interesse, abracem determinadas áreas, né? Se identifiquem com umas mais com que com outras, isso está tudo bem, está tudo válido, né? As pessoas precisam, né, se identificar e se apaixonar, ter tesão por alguma coisa dentro desse grande campo de possibilidades que a museologia oferece. Mas seja lá para onde forem, né, carreguem na mala a ética, né? Não importa a viagem, mas é importante carregar a ética profissional, a ética da museologia, né? O respeito à sua responsabilidade social, né? Como agente concorredor para a transformação social, concorredora para a transformação social. Eu sou um homem preto, eu sou um educador preto brasileiro, né? E eu não posso deixar de trazer à tona a importância do debate antirracista. Então, a museologia que eu acredito é uma museologia antirracista. E eu entendo que a luta antirracista ela é tão importante e grandiosa que ela consegue abraçar tantas outras. Quando eu luto pelos direitos
das pessoas pretas no Brasil, por exemplo, eu não me esqueço dos direitos das pessoas indígenas, dos PCDs, das pessoas com deficiência. Eu não me esqueço, né, nem me afasto da luta feminista, da luta pelo meio ambiente, porque estamos todos atrelados, né? A luta antirracista, ela está atrelada, sobretudo, ao embate, ao ataque ao poder hegemônico que é colonizador. Então, se eu estou contra o colonizador, eu estou a favor de todos e todas e todes que sofrem ataque desse colonizador, desse poder hegemônico, acachapante, massacrante, né? Que é dementador, como a juventude, a molecada aí que gosta de falar, né? Os dementadores que sugam a alma. Esse poder hegemônico aí, ele quer sugar a alma das pessoas, ele quer sugar os sonhos, ele quer esvaziar os sentidos das narrativas de vida das pessoas que não se acomodam, que não se adequam ao padrão estabelecido por esse poder hegemônico. Então, sobretudo, eu diria, sejam antirracistas. Sejam antirracistas, né? Isso não vai ser contra aquilo que eu falei da ética, né? Porque se eu sou antirracista, eu estou entendendo que eu sou contra aquilo que promove o racismo, que eu sou contra aquilo que esmaga subjetividades, direitos de existir, lugares, representatividades. Então, nessa perspectiva, eu diria aos atuais e futuros estudantes que se juntem a nós numa luta decolonial contra esse poder hegemônico, né? E a gente, quando fala de luta contra o poder hegemônico, a gente, às vezes, pensa, eu tenho que fazer manifestação, eu tenho que ir para passeata, eu tenho que jogar bomba, né? Grandes coisas. Não, você pode fazer a transformação social na perspectiva micropolítica, né? Você pode fazer a transformação social sentado num ponto, você pode trabalhar em função disso, né? Trabalhar para a transformação social. Num ponto de ônibus, esperando o ônibus, com o motorista do aplicativo, com a namorada, com o filho, né? Você pode atuar numa perspectiva ética, por isso que eu falo muito de ética, né? Porque moral é aquilo que as pessoas estão vendo a gente fazer de bom. A ética é uma coisa que só você está vendo, né? Você está vendo o que é certo, você sabe o que é certo a fazer e você faz, né? Então, é nesse sentido que, se a ética está em você, estudante de museologia, ela vai contaminar as suas escolhas, ela vai contaminar, e aí contaminação no sentido mais positivo da palavra, o seu atitudinal, a sua postura política, né? A sua corporeidade, o seu sente-pensamento vai ser suleado, melhor do que norteado, suleado por essa ética, né? Tomando o sul como referência. Então, nesse sentido que eu diria, dimensão ética e atuação na luta antirracista, que, na minha concepção, envolve a luta indígena, a luta a favor do meio ambiente, a luta a favor da valorização e dignidade da mulher, né? E a luta pela inserção, pela inclusão social de pessoas com deficiência e de todos os grupos que sofrem, de alguma forma, tentativa histórica de subalternização. Talvez seja essa a mensagem que eu deixo para os estudantes de museologia.